Olha, doutor Leandro Teles hoje vai falar com a gente, obrigado, sobre os distúrbios do sono, né, doutor Leandro? Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E quando a gente fala em distúrbios do sono, as pessoas pensam só na insônia. Mas é muito mais complexo do que isso. Muito também, mais complexo. Né? A gente passa muito tempo dormindo, né, Kátia? Um terço da vida. Pensar alguém que vive 70, 75 anos, 25 anos dormindo. Insônia é o transtorno mais comum. Mas existem outros tantos. Só para você ter uma ideia, na última classificação a gente tem mais de 90 tipos de transtornos do sono. 90 tipos é muita coisa. Então a gente tem vários tipos de transtornos do movimento, do despertar, do adormecer, dos sonhos. Então é uma medicina à parte, super complexa. E é uma coisa importante para se ter saúde. Quer ter saúde, começa tendo um bom sono. Porque se a gente não dorme bem, e é durante esse período do sono que a gente tem muitos hormônios sendo lançados no corpo, né? Exatamente. Lançados, né? É como se fosse uma cidade em manutenção. Então a gente faz cicatrização, regula o sistema imunológico, hormônios como o do crescimento, regulação da insulina, do cortisol. O sono ele é fundamental para a vida e o sono adequado é fundamental para uma vida adequada. Quando se dorme mal, você gera uma cadeia de eventos que te leva a ter baixa saúde física, cognitiva, da parte intelectual e emocional. E com o passar dos dias que você não está dormindo bem, você vai percebendo que a sua qualidade de vida vai decaindo rapidamente. Muito rápido. Só para você ter uma ideia, Kátia, se você parar de comer e de dormir ao mesmo tempo, você morre antes por ter parado de dormir. E não de comer. Não de comer. Então, o sono, ele é vital, a ponto da natureza ter criado uma... É até perigoso, né? Imagina um mamífero parado, dormindo, inerte, mas sem isso é impossível manter a vida. Fica uma noite sem dormir, no dia seguinte você vai estar irritado. Aí eu fico um lixo. Está desatento, risco de acidentes. Fica várias semanas ou anos sem dormir, você vai ver que a sua saúde ela vai degringolando. Você envelhece mais rápido. É verdade. E seu corpo envelhece também. Quando a gente fala envelhece, não é a pele, não. São as células, é o corpo por dentro mesmo, a pele junto com todo o recheio, com todos os órgãos vão juntos. A pele só demonstra como a gente está por dentro. Exatamente. Esse é o problema. Vamos para os nossos mitos e verdades. Tem muita coisa para a gente falar hoje sobre os distúrbios do sono. Existem vários tipos de insônia. Verdade, perfeita colocação. Né? A insônia não é uma coisa só, tem vários tipos. As classificações mais conhecidas, até 4 semanas, insônia aguda. Acima de 4 semanas, insônia crônica. Bem diferente. Agudo, a gente às vezes perde o sono porque está com uma fase da vida, alguma ocorrência. Passou de 4 semanas, tem que procurar ajuda médica, porque já o buraco é mais embaixo. Cronificação da insônia, né? Já gera várias repercussões psíquicas. Outra coisa, tem insônia que a pessoa tem dificuldade de começar o sono. Ela demora para começar a dormir, sabe, né? vai pra cama e fica rodando, vai para um lado, o sono não vem. Então isso é uma coisa, é uma insônia inicial. E tem pessoas que pegam no sono rápido até, mas que acordam no meio da noite ou acordam muito cedo. É um outro tipo de insônia, insônia de manutenção. Mesma coisa a causa. Tem pessoas que têm genética para ter insônia primária. Não tem nenhuma causa, é insônia e pronto. Agora tem pessoas que têm insônia porque estão com depressão, com ansiedade, com doenças clínicas, com hábitos inadequados. Agora, a gente também tem... Na prática, se eu estiver errado, me corrija, a gente tem pessoas com necessidades de tempos de sono, horas de sono diferentes, né? Perfeito. Tem gente que precisa de 9, 10 horas de sono, senão fica um trapo. Outras em 6 horas, tudo bem, né? Perfeito. Cada um tem uma cronobiologia. A gente imagina que um adulto, entre 6 e 10 horas, a média 8 horas. Agora, mesmo a gente, Kátia, durante fases da vida, pode mudar a nossa necessidade. Uma criança, um recém-nascido, dorme 18, 20 horas. Então, a gente vai envelhecendo, o sono vai se transformando. A gestante tem uma outra necessidade. A adolescente, quem tem em casa, ou já teve em casa do adolescente, sabe que é outra rotina de sono. Então, nem a gente tem o mesmo padrão. Imagina pessoas diferentes. Tem gente que dorme 7 horas, fica bem. Tem gente que demanda 9, 10 horas. Então, eu tenho que ver como que eu acordo, se eu acordo disposta, se eu acordo fadigada. Quer dizer, se você quer saber se está dormindo bem, você tem que olhar 2 coisas. À noite, então olha para a sua noite de sono. E depois tem que olhar para o seu dia. Como é que você está de dia? O sono ele precisa cumprir uma missão, que é reparar seu organismo. Você quer acordar animada, bem física, emocionalmente, intelectualmente. Se você passa o dia sonado, cansado, com dores no corpo, irritado, pode ser sinal de que você dormiu mal. Mesmo que pareça que você dormiu bem. Quer dizer, parece que você dormiu às 8, 9 horas, mas não com qualidade. Qualidade ruim. O sono, para ser adequado para a sua faixa etária, para o seu ritmo de vida, para a sua genética, ele tem que ser reparador. Ele tem que te fazer voltar apto para o dia seguinte. Vamos ver mais um? Bora. Mito ou verdade? Os distúrbios do sono que ocorrem na infância e na vida adulta são praticamente os mesmos. Isso é mito. Na verdade, todos os transtornos de sono acontecem em qualquer idade. Mas criança tem insônia? Só que é diferente a chance de você ter. Criança pode ter insônia, pode desde bebezinho,
tem causa de recém-nascido, e até com 5, 6, 7 anos, quase sempre por questões ambientais. Às vezes falta de limite, uso de dispositivos eletrônicos à noite, falta de rotina. Agora, na infância, os distúrbios mais comuns são quais? Xixi na cama, né, que é enurese noturna, sonambulismo, terror noturno. O adulto já é outro padrão. Ele tem mais a apneia do sono, pessoa que ronca e para de respirar e fica despertando sem perceber, insônia, pernas inquietas. Então, depende da faixa etária, é diferente. O sono ele vai mudando, mas criança tem insônia menos que adulto. Quem mais tem insônia é adulto do sexo feminino. E por que nós mulheres temos mais insônia? Quase 1/3 das mulheres em idade fértil pode ter insônia em algum grau. Por questões de hormônio, então pela oscilação, e por questões culturais também, por ansiedade, por estresse, depressão, às vezes por falta de dedicação ao sono, começa um quadro de insônia que se perpetua e cronifica, então a mulher está em risco maior. E tem fase da vida que a gente fica em alerta. Sim. Por exemplo, uma mãe tem um bebê recém-nascido, com um mísero barulhinho ela acorda. Podia ter um sono que parecia que tinha... derrubava o mundo e não acordava. Eles até falam que depois de você engravidar, o seu sono nunca mais volta a ser o mesmo. Você fica mais mais superficial. Em estado de alerta. Em estado de alerta, porque agora é uma vida que depende de você. A grávida dorme mais. Ela tem uma hipersônia. Mas quando nasce, o puerpério, aquela fase logo depois do bebê nascer, é uma fase de franca privação de sono. E eu acho que depois de muitos anos ainda fica um pouco de resquício. O sono fica mais superficial. A menopausa é uma fase mais perigosa para distúrbio de sono, tem os calores, os fogachos. A terceira idade, muitas pessoas de mais idade, elas vão dormir e acordam muito cedo. O pessoal briga que acorda com as galinhas, né? Então, acorda muito cedo, depois dorme à tarde, depois do almoço. Mas isso conta genética? Porque na minha família todo mundo levanta entre 5h30 e 6h30. Sempre foi assim, minhas avós, minha mãe, minhas irmãs. A gente levanta todo mundo muito cedo. Sem dúvida, existe uma questão genética. Então, a tendência de dormir mais ou menos depende da genética. Mas também depende da cultura e da forma que você foi aprendendo. Do hábito, como você foi criado dentro desta família, existe uma influência cultural da sua família, mas sem dúvida existe uma componente genético, racial, que também não pode ser menosprezado. Vamos ver mais uma? Bora. Dormir mal piora as doenças. Isso é verdade, é verdade absoluta. E é uma via de dois rumos. Doenças clínicas pioram o seu sono. E o seu sono pioram as doenças clínicas. Você fica naquele ciclo vicioso, né? Dormir mal piora a hipertensão, piora diabetes, colesterol alto, distúrbios do colesterol. Dormir mal te leva a ter mais obesidade, e a obesidade piora o seu sono. Então o sono é fundamental. Quem dorme mal tem maior chance de ter infarto, AVC, doenças neoplásicas, infecções. Então, perder o sono para o trabalho, para o ritmo, é um péssimo negócio. Porque quando você é jovem e está saudável, você acaba achando que consegue levar o seu corpo a um nível extremo. Lá na frente você vai pagar o preço. Agora. Até doenças degenerativas acontecem em quem tem mais insônia, como Alzheimer, Parkinson. Então tem que olhar o sono como prevenção de saúde, né? E essas pessoas baladeiras? Hoje é sexta-feira, já começou na quarta-feira. Já vai quarta, quinta, estragar sexta... Sábado, domingo, segunda, tá um trapo. Segunda, terça, recupera um pouquinho. Começa quarta, quinta, sexta, tudo de novo. Tem que tomar muito cuidado, porque mesmo essas saídas eventuais podem atrapalhar o ritmo biológico. Se vai sair à noite, é importante que descanse um pouquinho mais no dia anterior e que no dia seguinte consiga compensar dentro dessas 24 horas. Acordar um pouco mais tarde. O que acontece não é isso. A gente trabalha pra caramba, aí vai sair à noite, no dia seguinte acorda cedo e aí demora para voltar. Então essas perturbações muito intensas e muito frequentes, a pior situação, só qualquer, Kátia, aquelas pessoas que trabalham em turnos. Trabalha uma noite, folga uma noite. E aí você não consegue sincronizar o relógio biológico. O maior sincronizador é o hábito. O segundo é a luz. A gente aprendeu a dormir no escuro e acordar no claro. Então, é coisas que você precisa pensar se quiser ter. Tem muita gente que trabalha um tempo em turno, dá plantão ou fica na balada e depois desenvolve uma insônia que dura um tempão depois, né? Quer dizer, o corpo já se acostumou com aquela com o ritmo mudança, errado, né? Com a imprevisibilidade, com o inadequado. Para trazer de volta, às vezes, não é fácil. Dá trabalho, né? Vamos ver mais uma? Jamais se deve acordar um sonâmbulo. Já ouviu isso, cara? Eu era sonâmbula. Diziam que... Não, minha mãe não me acordava. Porque diziam os nossos avós que se acordasse um sonâmbulo, ele nunca mais voltava ao normal. Exatamente, que ele ficava louco ou que podia morrer, né? Na verdade, o que acontece?
O sonambulismo é uma doença comum, principalmente em crianças, 15% a 20%. Adultos isso diminui, mas existem adultos sonâmbulos. Também, né? O sonâmbulo você não precisa normalmente acordar. Quase sempre você consegue conduzi-lo para a cama. Primeira coisa, ele está mais dormindo que acordado. Geralmente ele não se recorda, ele sai da cama. Geralmente ele não está com o braço esticado, que nem né, filme, com o olho né? fechado. Ele até pode, eventualmente, mas normalmente está com o olho aberto e andando normalmente. Você não precisa acordar, é só conduzir ele de volta para a cama, porque se você acordar, ele pode ficar confuso, ele pode ficar agitado, como eu acordar alguém que está dormindo. Quer dizer, vai ficar assustado porque de repente ele estava dormindo na cama, ele acorda de pé no meio do caminho. Exatamente. Mas tem situações que você tem que acordar o sonâmbulo. Se ele estiver perto da janela, da escada, estiver com um objeto cortante, acorde, geralmente não encostando nele verbalmente, e aí você tranquiliza. Então pode acordar, isso é mito, né? E essa história que tem que esconder a chave, senão ele sai de casa? Isso é uma dica boa para quem tem um sonambulismo muito frequente. Aí você tem que realmente esconder chave, cuidado com janelas, com escadas, arrumar o ambiente para que ele não se machuque. Vamos para as dúvidas que surgiram. A Elisa diz o seguinte: meu marido ronca muito e isso atrapalha meu sono. Pior que isso, tem vezes que ele parece se afogar dormindo, para de respirar e faz um ronco mais alto. Estamos quase dormindo separados por conta disso. Ele dorme a noite toda, mas parece estar sempre cansado. O que podemos fazer? Com certeza tem muita gente em casa se identificando com essa história. É, pior que é. Então, homens, eles têm um risco muito maior que mulheres de ter roncos e apneia do sono. Mas é só quem tem excesso de peso ou não? Não. Pode acontecer em gente sem excesso de peso. Nas mulheres, existe um risco mais alto após a menopausa. Quase que se iguala ao risco dos homens. Mas o biotipo comum é o pescoço mais largo, curto e a pessoa mais acima do peso. Principalmente quando ou bebe antes de dormir ou usa algum sedativo. O ronco, ele pode ser uma... Porque muita gente confunde, acha que quem ronca está dormindo bem, né? É sono profundo, está roncando. Tão bem que ronca, né? O ronco é um estridor, é uma dificuldade da passagem de ar na via aérea. E ele pode estar tendo apneia do sono. Se você tem mais de 5, 6 episódios por hora de parada de respiração, você tem critérios para apneia obstrutiva do sono. 1/3 dos brasileiros tem isso. E aí a pessoa parece que dormiu bem, dorme 8 horas, 9 horas, não acorda, mas de dia está arrebentado, encosta e dorme, está cansado. Então a pessoa é aquele exemplo, a pessoa acha que dormiu, mas teve micro despertar. No caso, pior ainda, né? Porque vira uma doença para a esposa, porque o ronco alto piora. Então a mulher que tem já mais insônia, piora com o ronco do marido e o homem dorme mal porque está roncando e está tendo apneia. Ele merece muito uma avaliação de um otorrino, fazer uma polissonografia e, feito o diagnóstico, ter tratamento. Antes de separar da cama, que é uma coisa que infelizmente é muito comum. Casais que se separam por distúrbios de sono, por ronco, movimentação excessiva. Mas no caso do marido da Elisa, ele pode ter problemas de saúde em decorrência também? Ele pode não, ele vai. Se ele tem apneia do sono, piora o risco de obesidade, hipertensão, risco de morte súbita, acidente de trânsito. Então é uma doença negligenciada. Não é tem que ir no médico, ele vai... de peso vai perder, se precisar mudar os hábitos noturnos vai mudar e eventualmente usar um aparelhinho para casos mais graves para tratar a apneia. Vai salvar ele, ela e o casamento, né? Então, Elisa, conversa com teu marido e não perca mais tempo não, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma. Fernanda, tenho muita ansiedade e dificuldade para dormir. Fico pensando em coisas do meu dia e coisas do dia seguinte. Sinto dores de cabeça e meu namorado diz que fico rangendo os dentes à noite. Algumas vezes sinto espasmos musculares rápidos, chego a chutar meu namorado. Devo procurar um médico? Mais uma com problemas de relacionamento por questões do sono. Pois e aqui a gente tem quase um compêndio de medicina do sono. Começa ela falando que tem ansiedade, que é o mal do século, fica muito excitada, né? Pensando em coisas que aconteceram e que vão acontecer, e isso dificulta ela adormecer. Começa uma insônia inicial secundária por ansiedade. A própria ansiedade pode piorar a contração e levar ao bruxismo. Seria o ranger ou apertar. Ou bater, né? A pessoa pode ter isso de dia, mas normalmente tem isso à noite. Pode ser parte dessa síndrome ansiosa e vai exigir. Agora chama atenção essa última colocação dela. Espasmos? Não sei se você já teve isso. Quando você está quase dormindo... Parece que você caiu no buraco. Você tem um susto, parece que você caiu, né?
Então isso me parece a descrição de um fenômeno que é normal do sono, mas quando você está tenso pode ser pior, que chama mioclonia fisiológica do sono. Mas aí você só tem isso no começo do sono ou pode ter durante toda a noite? Geralmente você tem isso mais no começo, quando você ainda está meio dormindo, meio acordada, ou logo que você adormeceu. Mas tem pessoas que têm durante a noite. Esses casos durante a noite tem que levar para o médico, para investigar se não tem epilepsia, outras doenças. Agora, esse que você lembra, que parece que você caiu e se dá um solavanco, esses são normais. E quando você está mais estressada, mais pilhada, mais tensa, pode acontecer com mais frequência. Então, esse é um fenômeno quase sempre normal. Mas o que ela tem não é normal e exige que ela busque tratamento para aquela primeira palavra que ela colocou. Ansiedade. Que atrapalha todo o resto, não só o dormir, né? Começa atrapalhando o dia e vai atrapalhar a noite. É uma doença, aliás, a nossa próxima pauta é sobre ansiedade. Que é um problema sério que tem criança pequenininha e ansiosa. É verdade, porque o nosso mundo valoriza a ansiedade, coloca de uma forma que a gente acaba nos tornando ansiosas e gera repercussões no sono. Então, próximo bate-papo nosso com o Dr. Leandro Teles vai ser sobre ansiedade. Aí você já aproveita e já vai anotando suas perguntas e já manda para você depois não ficar na mão. Perfeito, né? Agora, gente, bom lembrar. Uma coisa é o que é dito normal. Quer dizer, tenho sempre na minha vida, para mim é normal, mas é aceitável. Se sua qualidade de vida não está correta, tem que buscar a ajuda de um médico. Perfeito. Não é verdade, doutor? O limite da patologia é essa intervenção. Está sofrendo, tem repercussões, busca ajuda médica. E não tem que ter vergonha, hein, gente, em procurar uma ajuda médica, seja de um neurologista, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um ortopedista. É saúde. Se é saúde, a gente tem que tratar. Não tem que ter essa de, se é psiquiatra não é legal, se é neurologista é problema. Não é. O problema é a gente ter uma doença e não buscar uma solução para ela. Vou passar os contatos do Dr. Leandro Teles, olha, o site leandroteles.com.br, lá tem muitas informações. O livro sai quando? O livro já está tudo certo, já está pronto. Dia 18 de outubro é o lançamento. Que legal. Queria de antemão convidar o pessoal, vai ser aqui na Livraria Cultura, pertinho aqui na Paulista. 18 de outubro, coincidentemente, é o dia do médico, é uma terça-feira. E queria te convidar. Obrigada, irei. Que pertinho, vou até a pé. No site já tem, inclusive, a pré-venda. Legal. A pessoa já pode ir lá no site leandroteles.com.br. No Facebook? Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage. Também estamos à disposição ali para críticas, sugestões, perguntas. E no Instagram, Neuroleandro Teles. Mas, gente, busque ajuda sempre, viu? Tá te incomodando? Não tá ficando do jeito que você sabe que você merece ser? Então o médico vai te ajudar, né? Sem dúvida. Não tem coisa melhor. Obrigada, viu? Mais uma vez, eu que agradeço pela participação.